Não está tudo bem. Eu tô um lixo. Não tenho ninguém para me ajudar. Quando nasce uma mãe, nasce o medo, nasce preocupação, porque a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de morrer e deixar aquele ser humano tão indefeso que depende de nós. A gente acha que a gente tem que ser super heroína e dar conta de tudo. Dar conta da casa, dar conta da criança, dar conta, né, das contas para pagar, dar conta da saúde nossa e da criança. Mas a gente continua sempre em segundo plano. Para a sociedade é tão cruel que não valoriza isso na mulher. Porque a mulher tem que ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa, né, quando é esposa, uma boa profissional quando é profissional. E isso é muito cruel, porque ninguém dá conta de ser tudo. A gente não é fênix, né? Está começando o primeiro episódio do podcast Entre Mães. O nosso tema de hoje é: tá tudo bem pra quem? Vem com a gente nessa conversa. Eu sou a Virgínia Rocha, terapeuta sistêmica, mentora de mulheres e de negócios, mãe da Cecília, 16 anos, TDAH, borderline, Lucas, de 6 anos, autista, nível 1 de suporte, e a Ana, minha bebê, de 7 meses. E estou aqui hoje com a Adriana Braga, Natália Rodrigues, para a gente discorrer um pouquinho nesse tema tão interessante. Olá, eu sou a Adriana Braga, advogada, terapeuta homeopata e de florais, mãe do Felipe, autista, de 31 anos, e do Tiago, menino trans, de 16 anos. Estamos aqui hoje nessa conversa. Está bom para quem? Olá, meu nome é Natália Rodrigues, eu sou médica veterinária, sou também escritora de literatura infantil, sou mãe também do Francisco, um menino muito sapeca. Não sou mãe atípica, mas me solidarizo com todas as mães. E aí, tá tudo bem para quem? Né? Afinal de contas, a frase, né, que tem norteado o universo materno é: não dei conta e tá tudo bem. Mas e as nossas emoções estão tão bem assim? Será que lá dentro, lá no fundo, na hora que a gente entra debaixo do chuveiro, bota a nossa cabeça no travesseiro e vê, né, faz ali o balanço de tudo que foi no nosso dia, realmente a gente se sente assim, que está tudo bem? Depende. Depende do momento, depende do dia, depende das circunstâncias e, na maioria das vezes, não está tão bem assim. Porém, nós precisamos estar bem e passar uma energia boa, porque os nossos filhos autistas, em especial, sentem muito. Todas as crianças sentem, mas eles têm uma sensibilidade maior, onde a nossa energia de mãe é passada para eles. Então, precisa estar tudo bem, mesmo que não esteja. Sim. E aí, Natália, tá tudo bem aí, Natália? Pois é, eu costumo falar que mulher é fênix, né? Do mesmo jeito que hoje não está bem, daqui minutos está tudo bem, né? Igual a Adriana que falou mesmo. A gente precisa passar essa energia positiva para as crianças, né? Porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro, né? Então, mesmo que não esteja tudo bem, a gente precisa não. A gente, geralmente, toda mãe faz um grande esforço para ficar tudo bem. E isso, ao mesmo tempo, também é muito cruel com nós, mulheres e mães, né? Porque é impossível estar 100% bem, né? E cuidar de uma criança é muito complexo. Então, a gente precisa estar com a saúde mental bem, a gente precisa estar com a saúde física bem, né? Para ficar tudo bem no coletivo. Sim, exatamente. E, ao meu ver, né, a gente tem, por um lado, tá tudo bem, aquele alívio, aquele respiro, porque nós não somos obrigadas a dar conta de tudo, né? Nós nunca vamos dar conta de tudo. E, né, a gente consegue, muitas vezes, olhar com carinho, com respeito para nós mesmas e dizer: hoje não foi suficiente, hoje eu não dei conta, amanhã é outro dia e eu vou tentar fazer um pouco melhor, né? Mas, ao mesmo tempo que traz esse alívio, eu tenho a impressão de que a maioria das mães ali se sentindo um verdadeiro caco, o cocô do cavalo do bandido, né? Sem unha feita, né? O cabelo desgrenhado, roupa emprestada da mãe, porque
suja com as crianças, não dá tempo de dar conta de tudo, correria de trabalho, escola e mais um monte de atividades, né? E ela se vê nessa situação e, ao invés de olhar com respeito, com carinho, ela simplesmente mascara essa frustração, né? Ela quer ali tampar o buraco. Tá, tô um mês sem fazer academia, tô com os meus exames vencidos, tenho um monte de coisas para resolver, coisas importantes, documentação, contas para receber, para pagar, projetos, porque além de mãe, nós somos mulheres, somos pessoas, né? E a gente está com tudo isso parado na vida, muitas vezes atrasado, inclusive, e a gente quer ainda olhar e ouvir da nossa amiga com tapinha nas costas, espera aí, tá tudo bem. Não está tudo bem, eu tô um lixo, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho suporte, talvez nem dinheiro para fazer tudo que eu preciso, para fazer as coisas que os meus filhos precisam e pedem. Não está tudo bem, né? E a gente, às vezes, fica ali mascarando tudo isso e aí? Como é que segue o baile? Tem duas palavras-chave que você disse, Virgínia, na sua fala, que é o tempo e criança. Eu queria tocar nesse assunto porque as mães não deixam de ser mães quando os filhos crescem. Então, essa frustração e esse desenvolvimento da mãe continua, dos filhos continua. E, no meu caso, tem um de 31 que é uma criança ainda, vai sentir as mesmas situações. Não deixou de ser dependente, né? Ele ainda é totalmente dependente. O de 16, a mesma coisa, ainda precisa de suporte. E, independente de outras idades, vão precisar de suporte. Então, esse tempo de crescimento e de desenvolvimento, ele não nos dá folga, em hipótese nenhuma. Verdade. Mas aí vem essa outra palavrinha-chave, que é o tempo. Qual que é o tempo da academia, da alimentação, da ginástica, do tempo? Mas eu vejo isso num ponto positivo. Como nós não temos muito tempo de comer, a gente está sempre em forma. É verdade. A gente está sempre em forma porque não precisa muito ir para a academia. A academia já está em casa. Sim. Mas isso não deixa de ser desgastante. Muito. Isso um cansaço extremo. Então, quando eu converso com outras mães, a gente está sempre reclamando do cansaço. Nós estamos na era do cansaço, na era do caos, e ele é extremo. Sim. Essa é outra palavra-chave que eu vou jogar a bola para você. Pois é exatamente tudo isso que vocês disseram, né? E eu ainda acho que tem um inconveniente nesse meio, porque a gente não é só mãe, a gente é uma eterna criança também. E eu não sei as outras mães, mas, né, falando de mim, quando eu me tornei mãe, uma ferida se abriu, porque tudo que ficou na infância e que inconscientemente incomodava se abriu quando eu virei mãe, quando eu passei a cuidar de outro ser humano. E aí, o que acontece? A gente, quando nasce uma mãe, nasce o medo, nasce preocupação, porque a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de morrer e deixar aquele ser humano tão indefeso que depende de nós. A gente acha que a gente tem que ser super-heroína e dar conta de tudo. Dar conta da casa, dar conta da criança, dar conta, né, das contas para pagar, dar conta da saúde nossa e da criança. Mas a gente continua sempre em segundo plano. Sim. Então, por mais, igual a Adriana falou, a gente tem uma academia em casa, porque a gente come mal, a gente exercita o tempo todo, mas por mais que a gente esteja em boa forma aparente, né, aparentemente, a saúde está debilitada, juntamente com a saúde emocional, porque a gente não tem tempo de lazer para a gente não tem tempo de conversa com amigos, e isso faz parte da saúde também, né? Socialização, um tempo de descanso, alimentar adequadamente. A gente foca tanto no ser humano dependente de nós que a gente deixa a gente sempre para o segundo plano. Só que também tem as questões emocionais, afetivas, que é da nossa criança interior. Então, essa é a questão. Se a gente for colocar na ponta do lápis e analisar bem, esquecer o outro, né? Porque a gente se coloca em segundo plano sempre, e eu não me arrependo disso, porque eu quero criar um ser humano que seja melhor que eu para conviver e
né, fazer do nosso planeta, do nosso mundo, né, um mundo melhor. Mas, para isso, eu me sacrifiquei, assim como todas as mães, né? Sim. E aí, para a sociedade é tão cruel que não valoriza isso na mulher. Porque a mulher tem que ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa, né, quando é esposa, uma boa profissional quando é profissional. E isso é muito cruel, porque ninguém dá conta de ser tudo. A gente não é fênix, né? É isso que eu iniciei falando. Sim. E você falou uma palavra importante, Natália, sobre a valorização, né? De onde precisa vir, de fato, essa valorização? Porque muitas vezes essa nossa busca pelo valor, pelo reconhecimento, vem também lá da infância, onde nós não fomos ouvidas, Exatamente. vistas, né, com as nossas necessidades atendidas pelos nossos criadores. E aí a gente vem para a vida adulta totalmente despreparada, né? Aquela geração, né, que é fruto de várias gerações sem terapia, sem conhecimento sobre saúde emocional, inteligência emocional e convivência com o outro, né? Então a gente vem dessa geração cheio de feridas, não é? E essa Exatamente. busca eterna por essa valorização, esse reconhecimento. Ah, mas eu faço o trabalho da casa e ninguém reconhece, né? Mas espera aí, se você é dona de casa, se você não tem uma empregada, uma ajudante, a responsabilidade acaba sendo sua mesmo, né? Minha, nossa. E aí, né? E aí entra a parte da gente se adultecer, buscar ajuda, né? Porque muitas vezes nós somos orgulhosas, topetudas, né? A gente quer dar conta de tudo, vou vencer na força do meu braço e no final reclamar, jogar tudo na cara da família, né? Que ninguém me ajudou, tive que fazer tudo sozinha, né? E aí fala para os amigos: "Ai, tá tudo bem". Não está tudo Não bem, está tudo mais bem. uma vez. Não está tudo bem, né? Então, essa busca por essa valorização vem daí, né? Vem desse nosso passado. E, ao mesmo tempo que a gente tenta trazer essa positividade tóxica, né? De que não, gente, tá tudo certo. Ah, esse ano não deu, mas se Deus quiser, ano que vem vai dar, né? A gente já está finalzinho de dezembro. E aí, sabe? Mas e os nossos projetos? E a nossa vida? Porque eu vejo que nós estamos perdendo vida, energia vital. Dentro dessas colocações, eu diria também que tem aquele outro extremo. Aqui nós estamos falando de extremos, de uma mãe que não aceita ajuda, mas, na maioria dos casos, essa mãe realmente não tem ajuda. Sim. Os pais, em geral, o homem que deveria dar apoio quando gera o filho, ele não dá o apoio que precisa, nem financeiramente, nem emocionalmente. Talvez seja pelas questões próprias da educação, como nós mulheres viemos desse núcleo ferido, os homens também vieram. Sim, com certeza. Mas é todo um conjunto onde não se apoia. Sim. E não sabe apoiar. E eles buscam menos. Nós buscamos mais apoios. Nós estamos aqui trocando experiências. E a maioria deles tem esse receio de dizer: eu não sei fazer, como é que eu faço, como é que eu te apoio, onde que funciona isso? Porque nada vem com o manual. A nossa vida não veio com o manual. E simplesmente colocar na mão de Deus, deixa que Deus resolve, é o caos instalado. Porque tem coisas aqui que elas... A responsabilidade é nossa. É né? nossa. Os braços são nossos, as pernas são nossas, as nossas decisões. Então, elas precisam ser pautadas com responsabilidade mútua. Não só da mãe, mas do pai, dos avós, dos irmãos. Como que funciona um núcleo social? Esse é um dos pontos que eu acho que precisa ser educado, trabalhado em todos os âmbitos. É verdade. E aí a gente também tem que entender que o homem, o pai, não está ali para ajudar, né? O Sim, pai está ali para fazer a sua parte, a parte que te cabe como pai, como, né, a pessoa que também gerou aquele ser humano, né? Também
deu vida àquele ser humano. Então, assim, esse pai tem que fazer a sua parte enquanto núcleo familiar. E aí vem a rede de apoio, né? A rede de apoio são as pessoas secundárias, né? Que é avô, avó, tio, ou, né, no caso de pessoas babá, ou pessoas que nem têm. Por exemplo, eu não tenho rede de apoio. Eu moro numa cidade onde eu não tenho familiar, não tenho ninguém. Então, assim, tem pessoas que não têm essa rede de apoio. Tem mulheres que são solo, não tem nem o marido, não tem nem o pai da criança junto, nem rede de apoio, nem o pai. Porque acaba que, para a mãe, né, inclusive para a mãe de primeira viagem ali, assim que nasce o bebê, a maior rede de apoio é o pai. E a mãe solo? A mãe solo é muito complicado, porque ela não tem ninguém mesmo. Né? Às vezes tem uma mãe, uma tia, uma irmã, alguém que ajuda, né, um pai, né, o pai dela, no caso o avô. Mas, assim, a rede de apoio faz com que esteja tudo bem com a gente. Porque quando você tem uma rede de apoio, você tem tempo. Você tendo tempo, você pode cuidar de si. Né? E aí, além de tudo, você tem tempo também de pensar nos projetos futuros, que não seja agora, mas que seja futuramente. Por exemplo, que, igual nós estamos aqui agora fazendo, né, o podcast. Para que a gente esteja fazendo podcast, alguém está cuidando dos nossos filhos. No caso dos pequenos, né? No caso dos pequenos. Mas os maiores, né? Não está carregando ele eu junto, estou né? junto com ele. Aqui Aqui nós podemos tirar uma foto, mas o Felipe está aqui. Ele está comigo na maior parte do tempo, ou ele está só em um tempo atrás, ele estava com o irmão em casa. E então, quando não tem ninguém, ou é uma ajudante, mas assim, a maior parte do tempo agora eu tenho feito os meus compromissos junto comigo. Com Então, ele. vamos para o fórum. Mamãe hoje vai gravar o podcast, então nós vamos gravar. É porque eu não vi ele aqui ainda, Sim, é por isso que eu não... Os meus também andam sempre atrás de mim. No caso, meu filho agora está na colônia de férias, mas quando ele não está junto comigo também. Então, assim, ainda tem isso, né? Ainda tem as mães que têm que levar o filho junto e que nem sempre é fácil. Eu já tive outras reuniões que eu tive que levar meu filho pequeno também e que é muito complicado mesmo. Então, porque não tem como você desgrudar o olho, né, da criança, do jovem, né? Ou dependendo da situação, né? Igual no caso do seu menino, né? Ele é autista, ele precisa de uma atenção, né, maior e aí você precisa estar mais atenta nele também. Não tem como a gente focar 100% naquilo que a gente está fazendo. Então, essa rede de apoio ela é muito importante. Né? Ela faz com que a gente tenha espaço para se cuidar, espaço para desenvolver os nossos projetos, né? Tanto profissional quanto pessoal, né? Para cuidar da saúde, da estética, que seja. Né? Que isso também é importante, faz parte da autoestima da mulher e melhora a saúde mental. Sim, com certeza. E nessa hora, o que me vem à mente aqui é a questão das instituições, né? Porque a nossa criança, os nossos filhos, eles não fazem parte só da nossa vida, da vida da mãe. Ele faz parte do sistema familiar, ele faz parte de uma escola, talvez de uma igreja, um bairro, uma cidade. E onde está o apoio vindo daí para essas crianças? Não é? Porque, vamos falar aqui da nossa cidade, o que a cidade oferece hoje de lazer, de um acompanhamento, né, de um auxílio para nós mães, mas com olhar para essas crianças mesmo, né? O que o Estado, a maioria das cidades, né, a nível Brasil mesmo, tem oferecido para essas crianças. E as escolas? Como estão essas escolas preparadas, né, para apoiar, de fato, a mãe e a criança? Porque se a criança está bem, se eu sei que a minha filha, os meus filhos estão bens, eu tenho paz para correr atrás dos meus projetos, desenvolver a minha vida e desenvolver planos que, lógico, incluem os meus filhos e a minha família. Né? Mas de onde vem, além desse núcleo familiar, dos meus pais, meu marido, algum irmão, alguma irmã, de onde mais a gente pode buscar esse apoio? Dentro das questões de políticas públicas, é nesse ponto que você pensou, não é isso? Sim, sim. De políticas públicas, eu vou falar aqui da minha experiência e de como está Viçosa. Não tem.
E eu falo assim, sem medo, não tem apoio, não tem uma escola, se for uma escola para adulto, programas específicos para um adulto autista. Eu agora, onde eu vou deixar, com quem vai cuidar, não tem. Para as crianças em si, nós temos leis específicas, e eles vão para a escola, a inclusão, eu não tenho acompanhado, pessoalmente, eu tenho acompanhado as leis, os projetos de leis, e cada dia mais tiram-se direitos. Direitos já adquiridos, eles estão sendo retirados. Então, o acompanhamento que seria prioritário, teria direito. Então, isso tudo está um caos. É a única palavra que a gente consegue repetir sempre, um caos. Um caos, é verdade. Um caos. E aqui, na questão de saúde, como que eu vou buscar a saúde, como que eu vou buscar a diversão, vai buscar um local onde vai ficar. Se a mãe, hoje, uma mãe sem apoio, ela morre, com quem fica esse adulto autista, essa criança autista? Como que a sociedade vai acolher? Não existe. Não existe acolhimento. Podem escrever para nós se alguém conhecer, porque nós estamos aceitando sugestões. Sim. Agora, em outras situações, vamos pensar na APAE. Alguém pode dizer na APAE. Recentemente, eu participei de uma mesa redonda onde o psicólogo da APAE estava presente. E ele disse, não tem pessoal humano para estar trabalhando. Às vezes, também não tem os recursos financeiros onde os projetos políticos do Executivo deveriam passar. Então, está tudo sobrecarregando a mãe, porque a mãe não deu conta de tudo isso. Fica você com a culpa e está tudo bem. Está tudo bem para quem? Está tudo bem para quem? Inclusive, né, foi esse um dos motivos pelos quais, né, eu me aventurei em tentar uma candidatura eu fui candidata a vereadora no município de Viçosa, justamente porque não tem políticas públicas para nós, enquanto mães, e principalmente para as nossas crianças, né? Então, espaço de lazer público de qualidade a gente não tem. A gente não tem um parquinho decente, bem estruturado, adequado para a criança brincar, com lazer, porque o parquinho é um local de socialização, né? Que isso faz parte do desenvolvimento psicomotor, né? Porque a criança também desenvolve habilidades motoras no parquinho. E a gente não tem um espaço de qualidade para as crianças. Está sucateado, está estragado, está mal cuidado. É claro que as pessoas também têm que preservar, isso é óbvio. Sim. Né? Mas a gente não tem esse espaço de qualidade para, inclusive, as mães socializarem, trocarem experiências com outras mães. Seria incrível. Exatamente, que faz parte também da nossa terapia coletiva. Vê, né? Eu venho de um outro estado onde existem esses locais de lazer para as crianças, né, com muita qualidade e que a comunidade ajuda a cuidar. Então, não seria, além da questão política, também uma questão cultural? Mas não só isso, porque na questão de políticas públicas, a infância está verdadeiramente abandonada. A gente não tem uma biblioteca pública de qualidade para as crianças, o acervo está antigo. Não tem nada assim novo e bem que sucateado interesse. Também, sucateado. Né? Diga-se de passagem. O espaço não é um espaço confortável, espaçoso e lúdico, colorido, não é convidativo para criança. Para adulto pode até ser, mas para criança não é. Para falar a verdade, eu como adulta, nem para mim é. Então, assim, se a gente quer tirar as crianças, por exemplo, da rede social, a gente precisa dar para elas condições para isso. A gente precisa dar outro espaço para elas. Esse espaço seria um espaço público de lazer, uma quadra que não tem, uma pista de skate que não tem, um parquinho de qualidade que não tem. Né? A gente tem um espaço verde rico, maravilhoso, que é o UFV, mas a gente não tem nada para criança nesse espaço verde. Aqui é uma universidade federal. Né? Das 4 pilastras para fora, é municipal e não tem nada de qualidade. Ainda assim, o UFV também poderia ter alguma estrutura para a infância, para auxiliar a sociedade viçosense com isso também, já que é um espaço tão rico, né, e que é tão bem organizado, né, que a universidade as coisas são muito bem organizadas. É um exemplo a seguir, inclusive, pela gestão pública do nosso município. E aí, o que acontece? Inclusive, você falando desse negócio da APAE, eu estive numa reunião, né, no Ministério Público com a rede da infância. Né? Eu fui convidada para estar lá como mãe,
né? E também que eu tenho um movimento que chama Mães pela Praça. E aí, o que acontece? A gente não tem nem para as crianças atípicas, a gente não tem um núcleo específico para elas. Por exemplo, o CAPS infantil, ele não é para crianças autistas. E lá chega, eu escutei isso do pessoal, lá chega muitas crianças autistas. Lá não é o local para atender as crianças autistas. Então, não existe, eu sei que isso é uma luta das famílias, né, atípicas no município, não existe um núcleo específico para receber essas crianças com acompanhamento adequado. Inclusive, igual você falou, né, Adriana, lá no APAI, falta profissionais, inclusive de forma particular. Sim, né? o meu filho esperou 3 anos por uma terapeuta ocupacional. Pois é. 3 anos aguardando. Mas, e até lá ele está precisando, eu tive né, desenvolver. que me desenvolver nessa área, né? Tive que aprender, criar ali estratégias, habilidades para ajudar o meu filho nas suas necessidades por falta de recursos profissionais na cidade, seja privado ou público. Então, você, enquanto mãe, além de cuidar do seu filho, além de tentar cuidar de você, também da sua parte profissional, que o material, inclusive, também é importante, né, para a criança, né, saúde, educação, tudo isso também vem do bem material. Você teve que estudar a parte, aprender novas habilidades, novos conhecimentos para poder fazer o seu filho se desenvolver da melhor forma possível, porque não tinha esse profissional, nem de forma pública, nem privada. Então, assim, o público na nossa cidade, ele deixa muito a desejar, que, inclusive, se você for ver, não tem pediatra de plantão ao final de semana. Então, nem se você tiver dinheiro, nem se você tiver plano de saúde, você não tem acesso a um pediatra em Viçosa. Sim. Então, assim, todo mundo, toda criança, isso está no ECA, saúde e lazer é um direito da criança e do adolescente. E aí, quando fala assim, mas tem clínico geral, mas a pediatria é uma especialidade. Lidar com a infância é uma especialidade e faz toda a diferença quando uma criança é diagnosticada por um pediatra ou não. Inclusive por conta de excessos de antibióticos que as crianças vêm tomando a longo prazo e que causa problema, inclusive, de saúde pública coletiva. E nesse ponto, eu penso que a gente deve frisar como buscar isso. Exatamente. Porque não adianta ficar revoltado, não adianta xingar, não adianta fazer barraco. E foi uma das formas que eu achei foi me tornando advogada, justamente pelas leis. Porque a gente tem um aparato judicial onde faz a diferença. Faz toda a diferença buscar liminar, buscar o Ministério Público. Quando é no núcleo familiar, exatamente o que pode ser feito, às vezes em relação a um divórcio que ele é violento, onde que vai ser um crime familiar, onde eu posso buscar toda essa rede de proteção, não só dentro do núcleo familiar, mas dentro do judiciário, que isso é muito efetivo. E o plano de saúde também não funcionou, então a gente vai buscar isso tudo por meio das leis. Não adianta só fazer o grupo e ficar debatendo, fazer passeata. Isso é uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, não adianta descer tudo com bandeirinha. A gente precisa de efetivação. Ter argumentos legais, né? Correr atrás, botar em prática. E essa efetivação, ela só é feita por meio legal. Não tem outro meio de buscar uma efetivação. Eu não tenho uma praça. Como é que eu vou fazer? Nossa, vamos fazer uma denúncia, nós vamos buscar as contas. Então, aqui no Brasil, tudo é positivado. Então, a gente precisa pelas leis. Então, nós nos tornamos profissionais e depois, em seguida, eu terapeuta justamente pela falta do terapeuta que tenha conhecimento específico no autismo. Então, eu fui cuidar também. Então, em conjunto com a advocacia, por uma necessidade, por um aprendiz, digo que sempre ele é meu mestre, eu também me tornei para cuidar da saúde, justamente por falta desses profissionais. Que agora vem o SUS, que inclui as terapias, mas não aceita os terapeutas. Tem que ser por meio de médicos. Como é que a gente modifica isso tudo, se não através das denúncias por lei, por projetos de leis? Não tem outro caminho. Não tem, né? E não está tudo bem. Não tá tudo Tanto bem. Que todas nós aqui estamos buscando caminhos para tornar tudo bem, né? Você entrou na advocacia, eu passei a ser escritora de livro infantil, sou veterinária, mas para o meu filho ter acesso a livros mágicos, né? Fui
estudar, procurar saber sobre livros infantis, para ter mais acesso a livros de qualidade, né? Acabei escrevendo livro também, nesse final das contas. Você também passou a ser terapeuta, né? Eu tentei ser vereadora para tentar, de forma legal, né, correr atrás de políticas públicas de qualidade. E aí, a gente, como mãe, a gente está sempre se movimentando. Tá vendo como a gente é mil e uma? E Sim. mesmo assim, lá no fundo, não está tudo bem. Porque tá tudo bem. o desafio é muito grande. Agora, duas questões que eu ainda gostaria de levantar na questão familiar. Né? A gente falou aí dos homens, né, que estão ali no seu mundinho, né? De coadjuvante, né? Mas no meu acompanhamento, né, nos meus acompanhamentos terapêuticos, o que eu vejo muito é uma inversão de papel também, onde nós mulheres precisamos entender até onde vai realmente o meu papel, o que eu realmente preciso fazer, o que é do outro, né? Trazer para mim as minhas responsabilidades, mas também abrir mão do que é responsabilidade do outro, né? E ter, sim, esse conhecimento sobre mim, como eu funciono, quais são os gatilhos que me deixam irritada, que me fazem procrastinar, né? Que não me permitem avançar, que me permitem muitas vezes dizer e tá tudo bem enquanto eu maratono Netflix, né? E tô lá me entupindo de besteiras enquanto meu filho está no celular, né? Então eu preciso de conhecimento do meu funcionamento, do funcionamento do meu filho, o que deixa ele bem, o que faz ele feliz, qual é a única coisa do dia que eu posso fazer para trazer bem-estar, alegria, felicidade, saúde para ele e para mim e para as outras pessoas no entorno, né? E o que é realmente papel da mãe para que ela cumpra e ponto, sem esse excesso de exigência, de expectativas sobre o papel do outro e esperar mesmo que o outro cumpra, né? E eu vou até trazer uma questão pessoal minha, que não é segredo para ninguém, eu sempre trago isso nas minhas palestras, que quando eu me casei e tive o meu filho, e naquela loucura toda que a criança chorava 24 horas por dia, não alimentava, não conseguia fazer nada, estava um lixo humano, o meu marido falou para mim, teve desplante, né, de falar comigo, mas eu me casei com você porque eu pensei que você daria conta. E eu respondi prontamente para ele, pois eu me casei com você para não ter que abrir um vidro de palmito, porque eu estou cansada de dar conta. É isso mesmo. Porque eu fui mãe solo até conhecer, né? Eu fiquei 8 anos de mãe solo da minha primeira filha. E passando muito perrengue. E não estava nada bem. Né? Então, por quê? Poxa, para eu ter que dar conta de tudo sozinha, eu não preciso ter alguém do meu lado. Exatamente. Não é? Então, hoje a gente tá vendo essa desconstrução da família, eu vejo muito por essa causa raiz, né? De que, peraí, se eu tenho que dar conta de tudo, melhor eu ficar sozinha. Pelo menos não passo raiva. Hoje em né? dia, as mulheres não têm mais esse problema do ficar sozinha, né? Que antigamente isso era um tabu, né? Era um tabu, então se tinha sustentavam... questão financeira, exatamente. né? Sustentavam relacionamentos, porque a mulher não tinha uma profissão, não podia se desenvolver no mundo profissional, né? Ir para frente com os planos profissionais, e ela ficava muito dependente do homem. E aí, com isso, também, para a sociedade, o estar sozinha, ser divorciada, era vergonhoso. Era vergonhoso, exatamente, escândalo. E hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, as mulheres são excelentes profissionais, estão no mercado de trabalho, estão correndo atrás, estão, inclusive, pegando espaços que são muito masculinizados, né, muito machistas, e como chefias, né, cargos públicos importantes. E aí, agora, como ela faz para dar conta de tudo, né? Exatamente. Então, aí, né? se ela continua dando conta de tudo, é melhor ficar sozinha mesmo. A gente precisa dar espaço também para as pessoas agirem, né? De repente, quebrar um pouco do nosso orgulho e lembrar que a gente não tem que repetir os padrões das nossas avós e das nossas mães, exatamente, que davam conta de tudo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Peraí, o que realmente é responsabilidade minha no meio disso tudo? O que eu realmente preciso dar conta,
né? Para que no final do dia eu tenha um balanço um pouco menos negativo, já que a gente dificilmente vai mesmo dar conta de tudo, né? Então, Exatamente. é olhar para isso e olhar para essa comparação. Porque, querendo ou não, verbalmente ou não, racionalmente ou não, a gente se compara o tempo todo, né? Com as nossas mães, avós, mas também, né? Hoje a gente pega o Instagram e está comparando, né? Com o futuro. Porque como vai ser o futuro, Sim, com até, o futuro. até o que eu dei conta, até Sim. aqui, porque tal profissional, eu faço muito isso na minha profissão, porque um advogado X, mais ou menos formado na mesma época que eu, alcançou tal status. Porque eu não. E aí, quando eu faço o balanço disso, é porque eu tive que optar. Não foi porque eu quis. Eu poderia fazer uma pós, eu poderia fazer um concurso, eu poderia pegar um outro cargo? Não, não posso. Eu não tenho esse privilégio de poder. Já sou reconhecida? Essa autonomia, né? Não De simplesmente, não, agora eu vou migrar para essa área, esse papel. Ou até mesmo trabalhar mais e receber mais, que isso também é uma demanda feminina, Claro. receber mais e ter mais recursos financeiros, e esse recurso, ele advém de pegar mais processo. Mas se pega mais processo, tem outras atividades que elas precisam ser feitas. E se eu não tenho esse apoio, eu não posso pegar. Então, preciso dividir com outras amigas, falo assim, aqui, pega esse processo, porque esse aqui eu não vou dar conta. Então, fica frágil também esse lado financeiro pela essa questão do não apoio. E não está tudo bem. Não está tudo bem, porque eu quero trocar de carro, eu quero ter apartamento, eu quero ter um tanto de coisas. Sim, eu quero ir no ter salão uma velhice, de beleza, eu quero ter uma vestir roupa de roupa qualidade. Faz a parte de abrir sim. mão, né? Faz a parte do abrir mão. A gente está sempre abrindo mão de nós Isso. mesmas. Tanto igual, né? Profissional, Sim. que a gente falou aqui, e pessoal. Pessoal. E o profissional vai ficando para depois, né? Sempre. Mas é uma cultura, né? É aquilo que a gente ouviu até aqui o tempo todo, né? Eu, pelo menos, ouvia muito quando eu tive o meu segundo filho, principalmente, que eu tinha mais pessoas, mais parentes para dar pitaco, né? É que o pitaco é difícil, né? eu Porque ouvia assim, a muito pessoa não isso. está ali vivendo aquilo, está te ajudando um pouco, porque você, mesmo com a ajuda, a gente continua tomando frente de tudo e a gente ainda tem que aceitar. Ainda tem isso, né? É muito cruel. Sim. E eu ouvia isso o tempo todo. Não, peraí. Primeiro é o seu filho. Peraí, mas eu tô sem banho, eu tô com fome, eu tô irritada, eu tô um lixo. Como que eu vou ter condições de cuidar minimamente de uma criança? Né? Então, não. Primeiro sou eu. Eu preciso estar bem para cuidar de alguém. Sim. Né? E aí até tema para um novo episódio, né? Quem cuida de quem cuida. Exatamente. Né? Que essa é a pergunta que não quer calar, né? Né? Porque, sim, não está tudo bem. E Mas aí, eu acho que as né? coisas Onde estão nós vamos buscar essa solução? Eu acho que as coisas estão caminhando para melhorar, nem que seja um pouco. Porque hoje, como a gente está tomando frente dessa questão profissional, os homens também estão começando a entender isso, alguns, né? A parte de tartaruga, mas alguns estão. Alguns já estão sendo pais mais presentes, alguns já estão contribuindo mais, fazendo mais a sua parte. Então, assim, se a gente continuar como estamos, né, nós mulheres, né, a gente já conseguiu votar, hoje a gente consegue se candidatar, hoje a gente já assume cargos importantes, a gente já tem profissão, a gente já estuda, tem doutorado, pós-doutorado, a gente já assume. Inclusive, tem mulheres que optam por não ter filhos justamente porque tem medo de prejudicar a profissão, que isso não deveria acontecer, porque filho não vem para prejudicar ninguém, desde que essa rede de apoio, de que o pai, né, esteja presente, porque aí todo mundo pode fazer cada um seu papel ali, né? Sim. Então, assim, eu acho que se a gente continuar assumindo e botando a boca no trombone, essa que é a verdade, a gente tende a melhorar isso no futuro, né, para as próximas gerações. E para a gente encerrar, né, eu venho trazer, né, essa condição, essa solução, né? Peraí, não está bem, não está tudo bem para quem, né? E parar de romantizar esse caos e olhar realmente para soluções possíveis e viáveis
que estão aqui. Peraí, o que eu realmente dou conta? Né? Eu gosto muito de trabalhar com listinhas, né? Eu faço lista para tudo, né? Então, hoje, né, nas próximas 24 horas, o que eu realmente vou dar conta de fazer, né? Trazer metas mais atingíveis, né, para a nossa realidade, ok? Esse olhar mais real e olhar, tá, hoje não deu, né? Amanhã é outro dia. E o que eu posso fazer para melhorar? E eu vou trazer aqui, só para encerrar, né? Tá? Uma frase como solução para cada uma e eu começo, tá? Eu quero sugerir para essas mães que não estão bem, já entenderam que não está tudo bem, a minha sugestão, a minha solução é: traga metas realistas e a curto prazo. Essa é a minha sugestão. E você, Adriana? A minha sugestão, e eu estou fazendo isso, é parar de sobreviver. É viver cada momento. Então, aquele dia amanheceu, eu vou viver aquele dia. O que eu der conta de fazer naquele dia, com amor, com felicidade, com tranquilidade, é aquele dia que eu vou viver. Eu não quero mais sobreviver. E essa seria a minha dica. Aproveitando a jornada, né? Aproveitando o dia, aproveitando para comer, aproveitando para deitar. Ter o direito de descansar 5 minutos e respirar. Porque eu acho que é isso que falta para nós. Falta respirar. Respirar e viver. Então, sim, eu tenho colocado em prática. Isso funciona e deixa a gente mais feliz, mais tranquila e sem pressa. Okay. E, para mim, dentro disso tudo que vocês falaram, dentro do que a Adriana falou, o respirar e viver, né? Faça uma terapia, encontre as amigas, né? Aceite a ajuda para que você possa fazer isso. Tenha tempo, né? Respire fundo, abrace muito, beije muito seu filho, porque principalmente quando é pequenininho, que também vai passar, eles vão crescer, a gente cria filho para isso, né, para ter asa, para voar. Mas nunca deixe de olhar no espelho e se enxergar, porque realmente a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente mesmo. Foi duro, eu custei a entender isso, mas hoje eu vejo que isso é vital. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Vamos encerrar agora, então, o nosso podcast Entre Mães. E, em breve, mais um episódio incrível para o universo materno.